tinha mais a cara, né? Tinha mais a cara do futebol, né? Pelé, né, mano? Mas é o país do vamos lá. Fala, galera do Quem Viu, Viu. Chegamos para mais um episódio muito especial. Nós vamos falar de muito futebol, muita história de futebol, muito o que você, papai e mamãe, precisa saber sobre o jogador que você tem dentro de casa, como identificar algumas coisas. E esse cara que tá aqui vai contar para vocês. Na verdade, hoje vai ser uma consultoria, tá? Não vai ser nem só um episódio normal. Mas antes de começar, eu não sei se você que tá aí do outro lado assistiu o Brasil 70. Eu tô muito impactado por esta série e vou falar quem foi campeão, tricampeão. A escalação: Félix, Brito, Piazza, Everaldo, Carlos Alberto. E aí vem 5 camisas 10 em um único time. Eu não sei porque que o diretor... Ô, diretor, você me tirou do ar, diretor? Que isso, diretor? Não faz comigo, não. Então vem 5 camisas 10 em um único time. Rivelino, que era a camisa 10 no Corinthians. Gerson, que era um 8 no Cruzeiro, mas atuava como camisa 10. Jairzinho, camisa 10 do Botafogo. Pelé. Faltou alguém? Não, faltou. Deixa eu ver quem faltou aqui. Deixa eu pegar minha cola. Gerson e Tostão. Também era outro camisa 10. Então o Zagallo colocou 5 camisa 10 para atuar no ataque da seleção brasileira. Deu no que deu e o resto é história, vocês já sabem. Não preciso mais contar. Outra coisa. Ó, lançaram essa camisa 3. Maravilhosa da seleção brasileira. Mas infelizmente o público brasileiro não aceitou ser da cor vermelha. Por vários motivos que a gente não vai discutir aqui. Mas ficou lindo esse Jordan. Falamos aqui em alguns episódios sobre design de seleções, camisetas com Glauco. Que inclusive eu quero falar aqui pra você, o nosso convidado Glauco, depois eu vou discutir com a Balô e com o meu convidado aqui, que eu não vou falar o nome ainda, calma aí. O nosso convidado Glauco, ele é um dos 48 influencers do mundo a representar a DAZN na Copa. Que é o único brasileiro, né, meu diretor? O único brasileiro que vai pra Copa através da DAZN, que é um dos maiores canais de streams de futebol do planeta. Ele vai representar o Brasil fazendo coisas lá na Copa. Agora sim, valendo, com toda a honra, com todo o carinho e respeito, ele vai contar uma história de 3 gerações de futebol. 3 gerações. 2 deles pela seleção brasileira, pela amarelinha, no qual ele vai ter muita história para contar. Então, para receber com toda a honra e toda a glória, primeiro eu quero... Abalô, o que vocês quiserem para começar. Eu vou deixar na resposta de vocês. O que o nosso convidado merece ouvir para começar? Eu gosto do samba, né, cara? Vamos nessa. Agora sim.
Eu voltei pra batucada, pra serva gelada, tocando meu violão. Chamei a rapaziada pra fazer pagode lá no bar do João. Rodeado de gata que canta meu samba e grita meu nome. Abalou! Não posso criar juízo, pois infelizmente esqueci o que ele come, eu voltei. Eu voltei pra batucada, pra serva gelada, tocando meu violão. Chamei a rapaziada pra fazer pagode lá no bar do João. Rodeado de gata que canta meu samba e grita meu nome. Abalou! Não posso criar juízo, pois infelizmente Esqueci que ele come. É isso, Abalou! Rapaziada, a gente tá recebendo esse cara que foi assim, um convite, um pedido do Mister, né? Quando o Mister pede, salva de palmas para ele. Servilho! Que bom. Satisfação enorme. hoje é muita Cara. história, hein? A gente falou ali no off ali, trocamos umas ideias ali. E primeiro que a gente tá muito feliz de te receber, de poder contar um pouco do que você sabe do futebol, da sua história, do que você viveu, do que a sua família viveu do futebol. E pra gente é um orgulho muito grande e uma honra ter você aqui. Obrigado. Obrigado, Obrigado a Servilho. vocês, aqui eu tô em casa. Obrigado. Primeiro assim, Junto, irmão. já vou começar assim, ó. Servilho. Ó, aquele toque na frente, pro atacante correr pelas costas do zagueiro e já receber de cara o goleiro Sim. ali, esperar só a decisão do goleiro. Isso é gabarita, né? É, Servilho. Quem é o Servilho? Cara, 3 gerações e um sonho. Né? Uma história lindíssima. Meu avô, o Servilho 1, década de 40, Corinthians e seleção brasileira. 6º artilheiro do Corinthians até hoje. Servilho 2, meu pai. 1ª e 2ª academia do Palmeiras, Portuguesa, México, Venezuela, seleção brasileira, jogando ao lado do Pelé, Rivelino, todos esses nomes que você citou aí também são amigos dele, né? E o Servilho 3, eu brincando um pouco para descontrair, eu costumo falar que 3ª geração, década de 90, joguei com Denner, joguei na Portuguesa, Só ele, né? dispensa Caraca. comentários. Cara, Tive uma passagem também no Palmeiras, grandes amigos, Valmir Cruz, Mazinho, Evair, Roberto Carlos, César Sampaio, meus irmãos, né, pessoas que eu adoro, que a gente tem um convívio, uma amizade até hoje. Tonhão, nosso falecido também. E aí joguei com o pai do Neymar também, pra quem não sabe, né? caramba. Dividia a concentração, no quarto da concentração era eu e ele, mas quero falar um pouquinho disso também. Legal, cara. Da hora. Quase ninguém Tem sabe história, hein, o quanto, gente? Quase É. ninguém sabe o quanto esse cara jogou, gente. Sério? Quase ninguém sabe o quanto esse cara jogou, o quanto ele sofreu. E eu vi o Neymar pequeno, cara. Ele levava o Neymar no campo, a gente brincava com ele. Pô, dá comida pro menino, tá muito magro. Magrinho, Amarra né? ele na trave, senão o vento vai levar. Mas assim, e esse moleque é uma simpatia desde quando era criança, pequenininho até hoje. Ele não pode me ver, ele me abraça. Meu pai tá aí, aquela coisa toda. Então, quero muito falar sobre ele, sobre a lesão dele, que poucos sabem. E as pessoas criticam sem saber a dificuldade que ele tá passando nesse momento para superar. Ô Servilho, eu sei que Copa mexe muito com a gente, né? Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, vamos deixar mais pra frente, porque tem umas coisas que eu gostaria que você participasse. Mas você tocou num nome que, pra mim, eu acho que é uma das maiores perdas do futebol. Você jogou com um cara chamado Denner. Sim. Ele seria a dupla do Romário em 94? Cara, com certeza, cara. Eu tive a oportunidade de organizar um evento e eu fui falar com o Ronaldinho se ele poderia estar presente e ele falou, cara, eu me espelhava nele, entendeu? E Assis jogou com ele, né? Meu amigo Assis jogou com o Denner, entendeu? Eu tive 6 anos com o Denner, cara. Eu vi coisas que vocês não viram, que é O Assis campeonatos jogou com o Denner na seleção. na seleção. E eu vi coisas que muitos não viram, né? Não só eu, como todo o elenco, a turma nossa que nós jogávamos junto. Quando ia jogar contra 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, o que o Pretinho fazia era de outro mundo. Era o que meu pai mais ou menos falava pra mim do Pelé com ele, eu associava da mesma forma. Eu com Denner, meu pai com Pelé, e eu ficava imaginando, era a mesma coisa. Caramba. Gênios.
gênios na bola. Eu pequeno vi Denner, acho que depois de Taça São Paulo, depois só fui lembrar dele mesmo no Vasco. Vasco. Quando ele vai pro Vasco, né? Sim, sim. Que ele acaba falecendo jogando no Vasco, né? Jogando pelo Vasco. Sim, sim. E eu lembro, 92? Acho que foi 92, 93. Acho que um pouco mais, acho que. Eu para essas datas assim de perdas também eu sou péssimo, mas o acidente aconteceu quando ele estava no Vasco. Ele tava no E Vasco. acho que o que também é difícil pra gente ter de memória do Denner é que naquela época não tinha tanta riqueza, né? Imagem. Facilidade. A gente não tinha tanto acesso. Sim. Na verdade, a gente não tinha acesso. Exato. Era lá o programa esportivo lá do horário e o que eles queriam mostrar, né? Era Globo Esporte só. Acabou. Você tocou no assunto legal, tipo assim, não tinha essa mídia toda, né? Eu lembro que nós concentrávamos no hotel, nós concentrávamos naquele hotel ali na 23, é um hotel bem antigo, né? Então nós fizemos uma pré-temporada e ficávamos lá, e na hora da refeição, o Denner, ele tinha costume, ele pegava a faca assim e batia na mesa, cadê o Juvenil? Ele me chamava de Juvenil, porque eu era o mais novo, né? Um dos mais novos do time, né? E aí, cadê o Juvenil? Aí eu tava na outra ponta, ele falava assim, já falei pra você vir comer do meu lado. Aí eu pegava a bandeja e vinha, né? Pegava o prato e vinha, sentava do lado dele e ele falava assim, amanhã você quer como? Em cima ou embaixo, que eu vou te consagrar. Ele brincava. Cara, Você era centroavante também. Cara, eu surgi, cara, eu comecei a jogar de meia esquerda. Aí eu fui fazer um treino na Portuguesa, onde meu pai brilhou. Eu tenho um carinho especial também pela Lusa e pelo União de Mogi também, não posso esquecer isso. E aí, filho do Servilho, joga do quê? Eu sou meia esquerda. Vai de centroavante. Aí, Igual seu pai. caralho. Aí meu pai me orientou, eu falei, pai, é difícil, né? Ele falou, fica tranquilo. Você vai jogar de costa, você Você é vai ter grande. 2 pessoas te marcando, você é inteligente, sai, não deixa eles te prender ali, que quando você sair eles não vão saber se eles vão ou se eles ficam. E aí você sai, você abre esse buraco. Era o que aconteceu com meu pai. Meu pai era um 8. Para quem sabe, na primeira e na segunda academia do Palmeiras, meu pai era um 8. Só que aí depois colocaram ele lá na frente, grandão, falavam que não corria muito, era lento, mas era mentira. Inteligente, jogava com isso daqui, ó, com a cabeça. Xadrez. É isso aí. Caramba. Caramba, que legal. Que Esse é legal. E legal. com o Denner você fez alguns gols, Cara, né? Oriundos de assistência do Denner. Eu sou um estilo diferente dentro da bola, cara. Eu não minto em nada na minha vida, entendeu? Diferente de muitos aí que não jogam nada e andam falando que jogam, mas não jogam nada, certo? Eu era o reserva imediato do Denner e do Simval. Você pode olhar na Taça São Paulo, quando nós ganhamos o primeiro jogo, o Denner vai expulso e o professor Écio Pasca me coloca eu substituo o Denner. Então quando machucava Simval e Denner, os dois, o Simval é um dos maiores artilheiros que eu já vi na minha vida jogar, finalizando direita, esquerda, de cabeça, entendeu? Mas assim, então eu substituí o Denner. Então, e o Denner chegar pra mim e falar, vai jogar na minha lá, confio em você. Eu falei, pô, irmão, obrigado. Que responsa. Obrigado. Pode deixar comigo que eu não vou desapontar. Vamos embora. Seria a melhor do mundo facilmente. Fácil. Sem dúvida. Você pode perguntar isso pro Ronaldinho, pergunta pro Ronaldinho Gaúcho. Pergunta pro Ronaldinho Gaúcho e pro Assis. O Assis viu o Denner jogar, cara. O Assis jogou também com o Denner do jeito que eu joguei. Porque eu já conversei muito com o Assis também sobre isso. E o Pretinho era... Você é louco. Cara. Você é maluco. Já começamos assim. Já começamos. Isso aí. Né? Já Às vezes, são nomes que às vezes eles passam despercebidos, esquecidos, né? Mas assim, foi uma carreira curta, mas que marcou. Olha quantos anos já faz e ainda o pessoal, vendo um pouco do lance, né? Lembra dele de uma forma grandiosa, né? Imagina ele com um pouco mais de tempo, cara, indo pra uma Copa do Mundo, né? Puta merda, que não seria esse cara, mano. Eu tenho algumas lembranças, claro que a gente assiste quando aparece alguma coisa no Instagram sobre o Denner, eu vou olhar, porque era um jeito diferente de jogar. Era muito difícil. Pra época, Pra época era muito agudo, né, mano? era muito. ele pra época era né, muito não diferente. ele não era tão alto, né? Não. Não era tão alto, ele era baixinho, mas não era um se baixinho liso. Estatura mediana. Mas um jogador muito inteligente, né? Inteligente. Um jogador que sabia
sabia te usar. Então, no caso assim, dentro do campo. Então, ele sabia que eu era uma base, tanto eu como o Simval, como muitos. Então, quando ele tinha oportunidade de tocar, ele tocava. Pra sair, pra poder receber, pra fazer 2. Mas ele gostava da beirada, irmão. Quando ele jogava na beirada, a gente já falava assim, Simval, Simval. O Écio Pasca falava, eu quero que jogue em cima do Simval. Porque o Simval era o nosso artilheiro, né, cara? Não tem jeito. O Simval era o nosso artilheiro. A bola no pé do Denner. Eu quero a bola. O Écio Pasca, com aquela voz rouca. Eu quero a bola no pé do Denner. Tem um lance E depois, só olha o Simval na área. Porque o Simval em cima era bom, embaixo também. De direita e esquerda. Ó, O maior artilheiro da Copinha. e pegando o gancho nisso que a gente tá falando, aí vamos associar ao clube Portuguesa, que era uma referência, né? Uma Era das considerada na potências, época a né? quarta força, do né? futebol, Quarta sim, força do futebol. paulista e até no Brasil. E eu não sei se por causa de gestão voltou agora para A Portuguesa tá na Série D, Série brasileiro, D, não. mas tá na Série A do Paulista. na Série A do Paulista, é isso. Só que é um clube, né? É um clube, tem um estádio que, pô, quem passa na Marginal não vê, estádio da Lusa. Então, assim, você tem alguma coisa que você consiga expressar o que resultou nessa questão da Lusa ter caído um pouco de qualidade, perdido essa referência? Porque todo mundo que era da nossa idade, eu vou querer Fazer ser teste na jogador de Portuguesa. futebol, quero ir na Lusa, porque é uma referência. É verdade, todo mundo. Juventus. Cara, aconteceu a mesma porcaria que tá acontecendo na CBF, irmão. Administração, entendeu? É a mesma coisa a gente entrar pra uma Copa do Mundo sem saber que time que vai jogar e os caras já há anos e anos jogando junto. Sim. Então, Mesma a coisa. Portuguesa é a mesma coisa. A Portuguesa, me lembro, a Portuguesa tinha, na categoria de base, tinha 5 diretores, irmão. 5 diretores. Então, cada um queria um time. Meu pai falava assim, joga, treina, joga bem, treina bem, que você vai jogar. Se você não jogar aqui, você vai jogar em outro lugar. Só que era inadmissível, cara, você ter cinco diretores e cada um gostava dele, outro dele e outro dele. E não pensava na Portuguesa, entendeu? E aí nós fizemos ao contrário, nós nos unimos, os jogadores, e vamos ganhar isso daqui. No entanto, que quase ninguém sabe disso, no entanto que nós ganhamos o Campeonato Paulista de 1990, da base de juniores, e tava lá todo mundo no vestiário. Tinha Carlinhos também, que Carlinhos jogava, que depois o Meia, tinha Josias, tinha todos os meninos lá, Cícero, todo mundo. Vamos ganhar a taça? Aí partiu do Denner. Vamos ganhar a taça? Ele falou assim, ele puxou, nós vamos ganhar essa taça. Eu não sei se pode falar palavrão, né? Ó, Pode isso falar. aqui é tudo Vamos nosso. ganhar essa porra dessa taça? Vamos, então vamos engolir todo mundo. Invicto. Nós estamos há mais de 30 anos invicto, sem perder uma partida numa Taça São Paulo. Nosso time era imbatível, irmão. Era monstro. Isso no Sub-17. É. Não, já a última taça. Foi a última Copinha taça. é 20 19 já, para né? 20. 19 para 20. 19 para 20. 19 pra 20. Entendeu? Mas assim, tinha coisa errada ali? Tinha também. Tinha jogador que não merecia estar lá também? Tinha. Estava lá por quê? É Padrinho. o futebol, irmão. É o futebol. Entendeu? Eu já joguei com cada porcaria. Ó, só de eu iniciar isso daí, o pessoal que tá assistindo já tá se mexendo na cadeira. Falou, Servilhão vai contar. Ele quer falar, ele quer Olha, falar. o que a gente quer? O que a gente gosta aqui? A gente gosta dessa Servilhão, efervescência. Porque são coisas que a gente, assim, até que Vou tá- até você- tomar um gole d'água, calma Você aí. começou falando até pra pais Sim. de jogadores É. e que às vezes vai cair ilusão que eu vou colocar meu filho pra treinar, e, pô, mas É. não faz a mínima ideia do que é os bastidores do futebol. É. Ele vem, viveu e é terceira geração. O que esse cara deve ter de história? Então, assim, É. fica à vontade. Esse irmão, se quiser ponto aí falar. nós vamos chegar na parte dos pais. Acho que é uma parte que a gente vai comentar É, também. sim, claro. Mas assim, cara, tinha cara que pagava pra estar ali, irmão. Como Entendeu? até hoje, que quando né? ele pegava na bola, a gente ficava no banco, pelo amor de Deus, chuta onde o nariz estiver virado, irmão. E era um sofrimento danado. E jogador bom no banco, Puta merda. pagando o banco pra uns trouxa desse que colocava o dinheiro. E ele sabe quem é. Sim, Ele sabe quem eu tô quem é, falando, sabe. que é ele mesmo. E ainda foi um pouquinho mais, hein? Que o dinheiro vai indo, né? Mas você fala assim, irmão, eu não admito um lance desse, porque eu também fui prejudicado dessa forma. Do cara colocar o nome no patrocínio, na camisa, não, tem que jogar aquele, não, tem que jogar quem tá bem. Quem joga? É igual o samba.
tem um monte de merda cantando. É isso aí. Cadê o nosso MPB? Não existe mais. O que é só... Eu gosto de todos os estilos musicais, mas minha paixão é o samba. Só que é o seguinte, tem muita porcaria aí também. Tem. Então, você vê que o samba e o futebol, como que a gente se entende, né? Pô, esses meninos da Balões, são meus irmãos, cara. São administrados, são empresariados por um cara que faz parte da minha vida, Alex Bright, alô Petone, alô Pedro da Petone, Soraya também, que tem que ser lembrada. Tem que ser lembrada. Meu Deus do céu. Ela sempre comenta as nossas publicações do Quem Viu, Viu. Isso é legal. Não é? Tá sempre lá, tá participando. Você fala assim, o samba e o futebol caminham lado a lado. Sempre. Essa foi quando a gente resolveu criar o Quem Viu, Viu, de fato, para ligar esse mundo. Sim. Porque eu entendo que o samba e o futebol têm histórias muito semelhantes. Muito. O sofrimento é o mesmo. Né? Eles estão muito tempo na estrada, eles podem até dizer mais. E por isso que o Quem Viu, Viu foi ligado. Foi construído pra gente chegar nessas histórias. Quem viveu, viveu, e quem viu, viu. Né? E você sabe que, tipo, às vezes eu fico olhando o futebol e aí vejo a Europa, né? O futebol da Europa, e vejo às vezes um jogo nosso aqui, eu comparo. Eu sou patriota, mano. Por mais que é melhor o nível lá e tal, mas robotizado também não me fascina, não. Tipo, os caras tudo ali fazendo o que eu gostava dessa magia. Pô, estamos falando de Denner, pô, o cara que num lance ele consegue mudar a história do jogo. E aí você falando isso, que já é desde que mundo é mundo existe esse jeitinho no futebol de pôr uma pessoa que nem tem um dom, um talento, mas o cara tá no meio de tantos bons ali que ele acaba se passando desapercebido. É isso aí. Quantos craques a gente já não perdeu? Quantos Denners? Quantos Pelés? Quantos... Eu não sei se eu tô falando besteira em citar o nome desses gênios, mas quantos Ronaldinhos Gaúcho, Neymar, que a gente perdeu por causa de boicote. Mas dentro do que você tá falando, nós perdemos, e o que acontece? Esses meninos não têm a oportunidade de chegar hoje em dia para treinar, porque até num teste tem que pagar. Até para você jogar um campeonato paulista, tem clube aí que tá pegando dinheiro dos pais para se manter no paulista. Cara, isso daí é uma pouca vergonha. Irmão, isso é tenho uma pouca algumas vergonha. histórias dessas aí. Certo, porque se você é competente, se você vai colocar a sua empresa aqui, você tem que saber que você tem condições de tocar a sua empresa ali. Entendeu? Então você chama seus parceiros. Agora, não deixa sobrecair em cima dos pais. Os pais estão com um sonho ali. O garoto, às vezes, ele não tem nem o que comer em casa. Como que ele vai conseguir aquele dinheiro para poder se manter ali e jogar? Então, por isso que foi acabando. Aí foi seguindo muito pro lado de gostar das coisas da Europa, de gostar do sistema tático, de gostar de posicionamento. Você fala assim, cara, um dia eu peguei o telefone e liguei pro seu Dudu, falecido Dudu, que é tio do Dorival. Dorival, excelente amigo também. E eu falei para o Dorival, treinador. O seu Dudu jogou com meu pai no Palmeiras, né? E eu liguei para ele e falei, seu Dudu, tô olhando aqui a escalação aqui, Djalma Santos, Carabina, né? Djalma Dias, Fedato não Ferrari, aí Dudu, aí mais à frente, aí tinha o seu Dudu 5, meu pai 8, seu Ademir da Guia 10, aí tinha aberto Gildo, César de 9, Gildo de 7, César de 9 e Rinaldo de 11. Falei, seu Dudu, só o senhor de volante, hoje a gente tá jogando com 3 volantes. Ele falou assim, Servilinho, ó, a gente não deixava os laterais descer. Só numa necessidade assim, mas não tinha obrigação, primeiro tinha que marcar. Então, automaticamente, você fechando os 2 laterais e os 2 zagueiros e um volante, você defendeu com 5. Pra gente pra caramba. E aí nós atacávamos como? Com 8 e o 10 encostando no ponta direita, ponta esquerda e no centroavante. Atacávamos com 5. Com 5 também. Com 5 também. Entendeu? Então por isso que saíam muitos gols, porque tava fechadinho lá atrás, né? O professor Ancelotti... O lateral subia só até o meio. O professor Ancelotti, se quiser, pode seguir também, que não é pecado nenhum. Seguir os mestres aqui do nosso país. É a real. Que era o famoso, né? Cara... 2 meias e 3 atacantes. Exato. Que é o ponta, o centroavante, exato. O central e o ponta, o outro ponta. Só que esses 2 do meio, eles chegavam lá na frente. Eles davam suporte para os 3. É o tal do box-to-box de hoje. Exatamente. Então você tinha uma bola sendo cruzada, né, na área,
com um centroavante e um ponta esquerda lá pegando uma sobra e 2 também chegando ali, que era o 8 e o 10. Aí você vira pro outro lado a mesma coisa. Entendeu? Então nós perdemos a essência, irmão. Nós perdemos a essência. E a referência do futebol mundial era aqui. Você acha que o nosso futebol hoje não consegue jogar nesse formato? Hoje, com os jogadores que a gente tem, com Irmão, a educação que eles tiveram? conseguir, até consegue, mas você tem que começar lá da base. Você tem que começar a formar de novo um centroavante, um ponta esquerda, um ponta direita. Então você tem que implantar isso daí lá atrás para quando chegar infantil, juvenil, juniores, aí profissional, o cara já vem naquela metodologia, naquele esquema tático, entendeu? Porque você não vai encontrar fácil um ponta direita hoje, um ponta esquerda aberto. Você não vai encontrar, porque tá todo mundo vindo pelo meio, entendeu? Mas dá para trabalhar, se você quiser dá. Só que é a Europa que faz o dinheiro hoje em dia. Não é o Brasil. A regra do E jogo. a Europa tá ditando. Exatamente. Exatamente. Cara, A gente não tá conseguindo formar meias, né? O nosso meio de campo, se a gente falta analisar, até falando de seleção assim, a gente não tem um meio expressivo, né? Um meio que segura, tipo, a gente tem muito atacante, etc. E tal, mas o nosso meio ele é carente. Exato, de exato. consistência. a gente toma segurar muito o gol chão. porque a gente tem essa deficiência do meio, né? Porque os caras estão chegando já fácil na muito defesa. tempo, né? Mas você sabe por que é isso? Porque assim, ó, lá fora é assim, ó. Você pega um meia, vamos citar aí um dos meninos aí que tá aí, que até agora eu não sei, eu não consigo entender, mas tem que falar, cara. Vamos lá. Fala. Então vamos lá. Sevilho, fala. Não, tô Só falando fala. uma crítica construtiva. Sim. Acabou. Me defina o Paquetá. Ele é lá na frente ou ele é aqui atrás? Eu sabia que você ia falar Não. esse nome. Cara, Não. eu faço a pergunta, eu te respondo com o nome dele, Paquetá. Não, então. Exato. Bom, porque o que acontece? O que eu falo é assim, o cara joga na Europa, então ele vai muito pro sistema defensivo. Então você pega um menino como ele, até hoje eu não sei se ele é o cara que chega lá nos meninos da frente ou se ele é o cara que só marca aqui. Então ele tá entre um e outro, ele não vai nem vem. Então Se você fala assim, nem ele sabe. Então, mas só que não tem problema, tá com o bolso cheio, tá ganhando dinheiro, vai pra seleção. Por que não pega o menino da segunda divisão do campeonato alagoano pra ir pra seleção? Porque não pode. Mas por que não pode? Mas espera, isso daqui eu vou levantar agora que já faz tempo que eu tô querendo falar. Por que não pode ter um jogador que joga no Flamengo de Guarulhos, na de Guarulhos? Por que não pode ter um jogador que joga no São Bento na seleção brasileira? No Marília. Aí tem que No vir do Juventus da Flamengo, Moca. tem que vir do Rio. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Aí vamos lá, Minas, aí vem Cruzeiro, Atlético, aí no Sul, Grêmio, tudo carta marcada, por quê? E Posso os dar outros essa resposta? Eu tenho um pedacinho dessa resposta. Não sei se é totalmente verdade, mas eu me formei em 2014 na Faculdade de Publicidade e Propaganda em IAC Guarulhos. Sim, conheço. Meu TCC foi sobre a evolução dos patrocínios da Seleção Brasileira de 1970 até 2014. Ih, falou tudo então. Dentro desse passo, quando em 94 a gente ganha o Tetra, sai a Umbro, entra a Nike, Sim. uma das causas do contrato da Nike é que ela tem 80% dos direitos de escolher quem poderia ir para a seleção. Isso é um documento público. Você pode baixar isso. Talvez está aí a Isso é resposta. público? Público. Talvez está aí a resposta. Mas é que tem muitas Entendeu? coisas Por que o Muricy não aceitou ser técnico? Sim, eu conheço o professor Muricy. E você sabe como ele Era é. um amigão do meu pai, você é maluco. Sabe como ele é? Ele é aqui. Eu tenho uma raiva dele do São Paulo desses últimos anos. Ele no São Paulo, ele não abriu a boca pra falar nada e o São Paulo tá como tá. Mas o Muricy, por isso que ele não aceitou a seleção brasileira. O professor Muricy me faz lembrar muito meu pai. Ele Sério? sabe disso, eu já falei isso pra ele. Eu gosto demais dele, cara. E eu fui no São Paulo, não foi uma vez só não, eu vou sempre no São Paulo. Cara, e eu sempre falo, eu nunca joguei no São Paulo, meu pai não jogou, meu avô não jogou, e os caras recebem a gente com tanto amor, cara, com respeito, com dignidade. Aí você vai, por exemplo, você vai no Palmeiras, eu nem vou no Palmeiras, irmão, eu nem vou no Palmeiras, entendeu? Eu não vou no Palmeiras porque a forma como eles tratam as pessoas lá é incrível, cara. Você vai no Santos, ó, no Santos tem jogador da época do Pelé que recebe uma ajuda de custo legal, cara. Então você acha que Os heróis deles. exatamente, você acha que todos esses clubes não tinham condições de ajudar esse jogador que parou, que representou o nosso futebol, que tudo que eles estão passando hoje ganhando todo esse dinheiro é por causa de jogadores lá da época do meu pai. Pavimentaram, né? Entendeu? Então por que não dá um suporte? Não dá um suporte como o Santos faz?
dá o suporte para todos. Pô, você vai no Palmeiras, você não consegue nem entrar. Eu tive uma situação no Palmeiras que o Hendrick estava indo embora, aí eu tenho um amigo muito forte lá em Madrid, que ele é do turismo, né, da Câmara e tal, um cara muito importante, e ele queria conhecer o Hendrick para poder ajudá-lo quando chegasse lá também. Tô esperando até agora para entrar lá no Palmeiras. Não conseguiu entrar. E você jogou lá. Seu pai... Meu irmão, meu pai jogou na seleção, não deram 2 ingressos? Conta essa história dos ingressos. Esse episódio aqui vai durar umas 3 horas. Pô, é história. Eu não tô nem aí, eu vou deixar no ar. 3 horas de episódio. Não, meu irmão, não. É que assim, ó, eu não Como tenho... que foi essa coisa do ingresso? Ó, você contou ali no off ali, mas... Eu não tenho o amor, assim, dentro assim, do meu coração, eu não tenho o amor, aquela paixão por Copa do Mundo como vocês têm. Mas eu fico feliz. Eu fico feliz quando eu vejo uma criança pintando a rua. Eu acho legal, eu não torço contra, porque eu tenho amigos lá, tem o Casemiro, tem Neymar, tem o Serginho. Você não torce pra Argentina também? Eu gosto da Argentina. Cara. Mas você não torce não torço pra Argentina, mas eu gosto. Tem uns caras que eu conheço. Tem uns nomes aí que eu não vou falar aqui não, mas tem 2 caras aqui, amigo meu, que prefere torcer pra Argentina do que pra seleção. Ó, não. Vai chegar. Em primeiro lugar, a minha seleção do meu país. Mas a Argentina, pô, Maradona, né, irmão? Sou canhoto, eu vi aquele cara jogar, então você fala... Né? Dispensa comentários. Mas assim, em relação à seleção, você fala assim, são 2 motivos. Primeiro, largaram meu pai no aeroporto. Não importa que era CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ou CBF, Confederação Brasileira de Futebol. O mesmo órgão, praticamente. Uhum. Convocaram 44 jogadores, 4 em cada posição. O Pelé falou que o companheiro ideal para ele era o meu pai. Jogaram meu pai no aeroporto. Cortaram meu pai de 66. Então, cara, eu não tenho o amor por isso. Eu quis 2 ingressos na Copa do Mundo para poder levar os meus filhos para poder assistir no meu país. Eles não me deram, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui na aeronave sem ninguém. E as pessoas perguntavam, pô, você é maluco? A Copa do Mundo aqui, você vai para os Estados Unidos? Pô, eu já sei qual que vai ser a história. Olha o que aconteceu. 7-1. Você já sabia? Tem um outro amigo meu que fala assim. Tem um outro amigo meu que fala assim, o Brasil tá assim, 7-1 foi pouco. Você sabia, sendo meu camarada. Deixa você me dar um salve pra eu Você não quer que eu dê um sofrer? salve agora pra essa também? Por favor. Então espera aí, pessoal. Deixa mais pra frente. Deixa mais pra frente. Deixa mais pra frente, porque a gente vai falar de... A gente vai ter a pergunta, aquelas perguntas fortes. Ele já deixou bem claro que ele não leva essa paixão pela Copa como a gente, né, e tal. E ele vai falar, cara, porque nós temos assim, primeiro, segundo e terceiro. Eu sei que pelo pensamento dele o Brasil vai estar lá em 10º, 18º, ou não. Só uma deixa. Ou não tá nem entre os 20. Numa Copa do Mundo, Sim. Ganha quem é o melhor time? Não. Nem sempre. E hoje em dia eu não duvido mais de nada porque que não ganha. Você vai perdendo o amor, cara. Você tem que gostar muito, como a gente gosta. Você vê o professor Muricy, já era pra ele nem estar mais dentro de um campo. Professor Felipão também, pessoas que eu gosto, que eu tô falando, que são meus amigos. Mas assim, é a paixão que nos move, entendeu? A gente gostar. Às vezes eu fico falando assim, caramba, eu vou arrumar um outro esporte, né? Que eu gosto de basquete, né? Eu sou apaixonado por basquete, né? Sim. Até brinquei com a Hortência um dia, eu fiz uma cesta e falei, aí Hortência, tá pensando que aqui é mole, não é mole não, né? Aí brinquei com ela, deu até risada, mas assim, chega uma hora que você fala assim, cara, você vai largando, eu não assisto mais jogo, cara. Entendeu? Às vezes eu assisto um jogo do Real Madrid, porque eu gosto do Real Madrid por causa do Roberto Carlos, né? Que o Roberto Carlos é uma das pessoas que eu mais gosto dentro do futebol. Ele, o Valmir Cruz, tem muita gente que a gente gosta mesmo de verdade, mas assim, Jorginho... Ele é envolvido no Real Madrid? O Roberto, sim. O Roberto tem contrato com o Real Madrid. O Roberto é uma pessoa muito importante lá no Real Madrid, né? Porque ele acaba recebendo jogadores brasileiros quando chegam e ele que abraça os meninos, né, cara? Então, ele que dá aquele primeiro suporte, que mostra, que orienta os meninos, né? E ele tem contrato com o Real Madrid, ele trabalha na TV Madrid também, né? Ele é comentarista. E assim, é uma das pessoas mais maravilhosas que tem dentro do futebol, chama-se Roberto Carlos. Roberto Carlos e Jorginho. Jorginho que jogou na Portuguesa. Eu fiz uma pesquisa sobre você, vi algumas fotos, Gaúcho, Roberto, enfim, Cafezinho. Vários caras. E a gente viu que você tem um trabalho de mentoria
que serve tanto para o jogador que está migrando para outro país. E, na verdade, você pega uma mentoria 360 graus, né? Você consegue, pela sua experiência do futebol, indicar tudo que pode acontecer, ou às vezes o que o jogador está passando no clube e não consegue colocar para fora. Às vezes divide só com o pai, ou às vezes não divide, só divide com um colega de quarto. Enfim. Ô, Danilo, obrigado. Eu vou no adoçante depois. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa mentoria, como que é a base de tudo que você consegue, como que as pessoas conseguem te encontrar, se é só pelo Instagram. Eu quero que você deixe tudo aqui, porque assim, eu te contei lá fora, né? Eu tinha um enteado que jogou pelo Guarulhos, não teve tanta assessoria por conta do problema dele, o time ia jogar um Paulista Sub-17, daqui a pouco não vai jogar mais, ele se desinteressou, enfim, saiu. E aquela coisa que você falou da mensalidade, eu também passei por isso, eu ouvi muito isso. Sim. Eu também sempre achei muito errado. Eu acho que quando você representa um escudo, o escudo tem que ter total garantia para você representá-lo. Exato. Quando você trabalha com uma empresa, a empresa te paga para representá-lo. Sim. E o futebol é um trabalho. É. Então tem que ser pago por isso. Sim. Então me fala um pouco dessa mentoria pra gente entrar Cara, nesse turbilhão de coisa agora. Não, Porque agora, ó, pra você que agora o bicho vai pegar, não tô nem aí. Vai pegar, isso aí. Vamos lá. Você tá gostando do conteúdo aí, né? Então, tem muita história com o Servilho pra contar. 3 gerações de seleção brasileira. Você tem noção do que é isso? A quantidade de amigos que esse cara conhece? Esse é o episódio número 1. Tá chegando o 2. Fica ligado aí pra você assistir o 2. E depois tem o 3. E depois tem o 4. Depois tem muita história. Futebol pra caramba.